Olá, aqui é o Riquiteu, estamos em mais um episódio do Filosofia de Boteco. No episódio de hoje, iremos falar sobre a Escola de Frankfurt, uma crítica da cultura e da sociedade moderna. Curta, comente, compartilhe e siga nas redes sociais. Valeu, pessoal! Bom, dos telégrafos aos smartphones, do rádio à Netflix, a gente vive num mundo tão dominado por tecnologia que até se esquece de perguntar coisas tão importantes e essenciais. Quem que controla essa porra toda? Quem que decide o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente consome? Hoje a gente vai descer, talvez, o pau no capitalismo tardio, né? Já falamos sobre Marx, talvez agora sejam os filhotes de Marx. Enquanto Marx bateu no capitalismo inicial, essa escola, esses homens vão bater no capitalismo tardio e exploraremos as ideias da escola de Frankfurt. Então, pega o seu café ou talvez o seu energético e vamos adentrar no pensamento vigente da escola de Frankfurt sobre a sociedade e a cultura. A escola de Frankfurt, por assim dizer, ela não é um lugar onde você aprende a ser chato, a ter determinada ideia. Apesar de muita gente achar que eles são muito rabugentos, muito pessimistas, muito melindrosos. Mas na verdade é que é um grupo de intelectuais que se juntaram lá nos anos 20 na Alemanha, né, em Frankfurt, uma cidade na Alemanha, para entender como que o mundo estava ficando cada vez mais caótico, mais maluco e mais complexo. Eles viam que o capitalismo, a indústria cultural e a política moldava as vidas das pessoas, dos cidadãos, dos consumidores, dos indivíduos de uma forma que ninguém percebia. Eles queriam entender como que a sociedade estava sendo manipulada e, mais importante, como a gente poderia resistir a esse tipo de manipulação. Para falar sobre Frankfurt, temos que falar sobre os nomes de peso, quem são os gigantes dessa ideia, dessa linha de pensamento, dessa escola, por assim dizer. E o primeiro é Theodor Adorno, junto com Max Horkheimer. Eles criaram o conceito de indústria cultural. Basicamente, eles fundaram a escola de Frankfurt. Eles disseram que a cultura, né, pelo conceito de indústria cultural, virou mercadoria. Música, cinema, literatura, a arte, tudo foi transformado em produto para ser vendido. A lógica do sistema era transformar objetos culturais em objetos econômicos. Depois deles veio Herbert Marcuse, que trouxe a ideia de tolerância repressiva, que é quando a sociedade finge ser tolerante, mas na verdade está oprimindo a todo instante. Tipo quando você está escolhendo o que assistir, mas na verdade o algoritmo já decidiu por você. Você já foi condicionado a uma escolha. Bom, e é claro, temos o principal é, pensador mais atual, né, das gerações mais modernas de Frankfurt, Jürgen Habermas, que focou na importância do diálogo, da comunicação e da legitimidade dos mesmos, né? Da legitimidade da comunicação, das formas de se conviver e dialogar em sociedade. Para ele, uma sociedade saudável depende de debates livres e racionais, depende da participação dos indivíduos utilizando a razão para o entendimento. E convenhamos que é muito difícil hoje em dia, seja na época de Habermas ou até mesmo nos dias atuais, ter um debate racional. É só gritaria, é só imposição, intolerância e arbítrio. Habermas buscava um entendimento mútuo por meio da comunicação, da razão comunicativa. Para ele, somente assim teríamos leis, uma moral e um sistema político e talvez até econômico racionais e legítimos, sem se valer de imposição, de arbítrios, de crenças fictícias. Já Adorno e Horkheimer falaram que a cultura de massa não é só entretenimento, é uma forma de controle social. O que você acha que é o Big Brother, o programa, o reality show,
é uma ferramenta, na verdade, para distrair as pessoas. É uma forma de cortina de fumaça para fazer você focar em algo enquanto o mundo pega fogo. Essa é a cultura de massa, é um controle no qual somos condicionados por meio de produções, por meio de informações midiáticas, produções artísticas, para determinar uma atenção, enquanto outras coisas acontecem no pano de fundo sem a nossa atenção devida. A música pop, os blockbusters hollywoodianos e até mesmo os memes, tudo isso é parte da indústria cultural. A gente consome a indústria cultural como consome um sanduíche de um fast food, rápido, sem pensar muito, e logo quer mais. Mas o que a gente está absorvendo de verdade? O que estamos colocando dentro de nós? O que a indústria cultural está nos nutrindo? O que está no nosso interior alimentado por esta gama midiática artificial? Marcuse, né, Herbert Marcuse, meteu o dedo na ferida nessa questão. Ele disse que a sociedade moderna é tolerante com todo mundo, desde que ninguém questione o sistema. Então é uma espécie de, você pode ser rebelde desde que você não ultrapasse a linha do permitido pela indústria cultural, pelo sistema político, pelo sistema econômico. Se você segue as regras, beleza. Mas se você desafia o status quo, a tolerância some rapidinho. É uma espécie do famoso cancelamento. Quem que critica os sistemas econômicos ou sistemas normativos, muitas vezes é marginalizado. E não é de hoje. É um mecanismo de controle para manter tudo como está. Essa ferramenta do cancelamento, dessa remoção social, dessa idealização destrutiva, não é tão somente atual. Ela ficou mais forte atual pelas ferramentas tecnológicas, pelas revoluções econômicas e industriais que o mundo passou e permitiu que surgisse um estado midiático, um estado de vigilância e um estado de controle muito mais eficiente do que era em outrora, do que era no estado absolutista, no período monárquico, com o período democrático, tecnologias, informação, sistemas de inteligência, tudo isso ficou muito mais eficiente, muito mais intenso. E Habermas talvez trouxe uma luz no fim do túnel. Talvez ele trouxe uma esperança para todo esse pessimismo frankfurtiano. Ele falou que a gente precisa de uma comunicação autêntica, sem manipulação, sem distorção, sem repressão. O problema é que hoje a comunicação é cheia de ruídos, redes sociais, algoritmos, fake news, informação sobre informação, tudo isso dificulta um diálogo verdadeiro, tudo isso dificulta uma ética do discurso, tudo isso dificulta você chegar ao entendimento por meio das palavras, tão somente buscando chegar a um consenso. Mas ele também acreditava que é possível criar espaços de debate onde as pessoas possam discutir de forma racional e respeitosa. Será que o nosso podcast, né, Filosofia de Boteco, é um desses espaços? Talvez. Ou será que somos só um monte de gente falando merda, bebendo, sendo iludido e controlado pelo sistema? Quem sabe, né? Agora, por que eu trouxe Frankfurt? Embora, novamente, eu não seja um frankfurtiano, eu não seja um adepto das ideias revolucionárias, das ideias progressistas, mas por que eles são tão importantes e relevantes? Porque, querendo ou não, eles ajudaram a gente a procurar entender a cultura, a mídia e o consumo e como isso molda as nossas vidas. Eles mostraram que talvez não somos tão livres como achávamos que era. Essa história de que a tecnologia talvez nos libertou, com eles o buraco é um pouco mais embaixo. Você talvez esteja sendo mais escravizado do que antes, sem essas tecnologias, sem todo esse aparato tecnológico, essa parafernália midiática e cultural. Se você acha que escolhe o que assiste no YouTube, que vê no TikTok, o que compra na Amazon, que tem até as suas próprias opiniões, para eles diriam para você, pense de novo. Muitas dessas escolhas já foram feitas por você. Para a indústria cultural, pelos algoritmos, pelos interesses do mercado,
tudo isso te moldou, te doutrinou, te controlou. Mas a escola frankfurtiana não é tão somente crítica, embora o objeto e a ferramenta deles seja a teoria crítica. Eles também buscam uma resistência para a gente pensar por conta própria, questionar o que consome e buscar formas de comunicação mais autênticas. Eles buscam uma forma de emancipação e ressignificação do indivíduo para com a sociedade, para com o sistema econômico, para com a política e com todo o entorno que gravita sobre o indivíduo. Talvez essa escola, talvez essa ideia de pensamento, esses pensadores, esses conceitos podem parecer pesado, mas são essenciais para a tentativa do entendimento do mundo moderno e contemporâneo. Se a gente quiser talvez um futuro melhor, uma compreensão mais profunda e mais ampla, talvez precisamos questionar e buscar problematizar o presente. Se você acha que está sendo manipulado, bom, talvez você esteja mesmo. Então, é isso, galera. Até a próxima e não se esqueçam. O conhecimento é a melhor forma de arma, é a melhor forma de resistência contra a manipulação dos outros, da política e do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comente, compartilhe, deixe nos comentários sugestões sobre livros, sobre autores, sobre conceitos, sobre o que você quer que seja problematizado e conversado. Até mais, pessoal!